Hanukkah, Samer. É lamentável que tenhamos que celebrar Hanukkah depois de um evento tão doloroso como esse para a comunidade judaica internacional. Como nós vimos acontecer no noticiário, vimos os noticiários no domingo de manhã, na manhã do dia 14 de dezembro deste ano de 2025, início de Hanukkah, e nós vemos ali atiradores invadirem um local onde judeus australianos que estavam reunidos para o início de Hanukkah na cidade de Sydney, na Austrália, no continente da Oceania. Nós vemos ali dois atiradores invadir o local do festival de Hanukkah e sair atirando nos participantes do festival de Hanukkah. Vemos ali um homem que consegue desarmar um dos atiradores. Pelo que sabemos, um deles foi morto pela polícia australiana e o outro ficou gravemente ferido depois de troca de tiros com a polícia da Austrália. Mas vitimou 11 judeus da comunidade judaica australiana e feriu dezenas de outros. Isso é lamentável para nós. Então a comunidade judaica tem que entender, deve entender, que o problema que eles usam hoje, que diz que é contra os sionistas, a gente sabe que não é contra os sionistas. A gente sabe que é contra a comunidade judaica. E a comunidade judaica internacional não está segura. A comunidade judaica da diáspora não está segura. Assim como a comunidade judaica israelense não está segura, rodeada de inimigos, da mesma forma, a comunidade judaica da diáspora, nós judeus da diáspora, não estamos seguros em país nenhum do mundo. Então isso é lamentável que tenha acontecido. Em outras ocasiões já aconteceu e agora não devemos nos surpreender com o ocorrido em Sydney, na Austrália. Então é lamentável que temos que celebrar Hanukkah com a memória daqueles que foram atingidos por esses extremistas, não, terroristas, que invadiu o festival de Hanukkah, quando a comunidade judaica australiana estava ali se preparando para o início dessa festa que celebramos todos os anos, muitos anos antes da Era Comum, que celebramos há mais de um milênio. Então reforça que hoje se usa muito o termo sionista, que o problema são os sionistas, mas sabemos que não é. Por quê? Porque no tempo do início da Era Comum, existia a Judéia, e a Judéia tinha um rei, e esse rei se chamava Herodes. E se Herodes era um rei, então a Judéia era o quê? Era um reino. Então, até aquele momento, no início da Era Comum, que chamam de Era Cristã, a Judéia era um reino sob o reinado dos Herodes. A diferença é que a Judéia não estava livre, estava dominada, o território da Judéia foi invadido pelos romanos, e ali estava cheio de soldados romanos na Judéia. Até que no ano 70, depois da Era Comum, houve uma rebelião. Os nossos
irmãos estavam cansados de toda a riqueza da Judéia serem levadas para Roma e estarem ali oprimidos, cheios de soldados romanos no território da Judéia. Foi quando eles resolveram se rebelar e Roma levantou um exército numeroso e mandou ir contra Jerusalém, né, Jerusalém. E eles marcharam contra a Judéia, cercaram Jerusalém e os nossos irmãos foram massacrados porque o número de soldados romanos era bem superior ao número de soldados judeus. E o Beit HaMikdash foi destruído, o templo, o Beit HaMikdash foi destruído. Jerusalém foi destruída, devastada pelos romanos, pelos soldados romanos. E milhares de judeus mortos, outros expulsos, foram embora. Ali começa a diáspora judaica pelo mundo. E o que nós vemos, gente, é que o imperador romano, para varrer a história do nosso povo do mapa, ele batizou a Judéia, para varrer o nome Judéia do mapa, a terra dos judeus. O imperador romano, ele batizou aquele local o território da Judéia de Palestina, que em grego significa Filistia. E Filistia, como você sabe, era a terra dos filisteus. E os filisteus eram um povo que já não existia mais naquele tempo. E então Herodes, ou seja, então o imperador romano chamou a Judéia, passou a chamar a Judéia de Palestina, e a Judéia deixou de ser um reino, passou a ser uma província romana chamada de província da Palestina, província romana da Palestina. E então nossos irmãos se espalharam pelo mundo. E é claro, nascendo filhos, netos, bisnetos em países diversos do mundo. E aí a gente vê que o judeu que nascia na Rússia era o quê? Um judeu russo. O judeu que nascia na Itália era um judeu italiano. O judeu que nascia na Espanha era um judeu espanhol. O judeu que nascia em Portugal era um judeu português. E é claro que o hebraico foi, com os anos, com o passar dos anos, o hebraico foi se apagando. E é claro que filhos de judeus, russos, netos, bisnetos, eles começavam a falar russo, porque ele nascia e crescia ali na Rússia, e a língua da Rússia era o russo, ou outros dialetos que existiam, mas digamos que eles falavam russo, quem nascia na Rússia. Então o nosso povo foi nascendo e crescendo em outros países do mundo. Então, quem nascia na Espanha, judeu espanhol, e falava espanhol, não falava mais hebraico. Judeus portugueses, nascia em Portugal, era um judeu português e falava português. Judeus que migraram aqui para o Brasil, que nasceram no Brasil, são judeus brasileiros, falavam e falam português, como todo mundo, até quase um milênio depois ser criado Israel. E quando Israel foi criado, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vê que praticamente não se falava o hebraico. Judeus que saíam da Rússia por causa das perseguições, saíam de outros países por causa das perseguições, iam migrando para Israel, no recém-criado Israel que foi criado em 1948. Então, um falava russo, outro falava espanhol, outro falava português, outro falava alemão, outro falava francês, e assim, até chegar um momento que um judeu russo, ele ressuscitou a língua hebraica, que é o chamado de hebraico moderno, nos dias de hoje. Ele começou a inserir isso, criou um dicionário juntamente com o filho dele.
E com o tempo foi se aprendendo a falar, se oficializou o hebraico como língua oficial em Israel, mas antes em Israel não se falava hebraico, se falava diversas línguas. Era como se fosse uma torre de Babel, mas só que diferente, né? Eles se encontraram, países diversos, falando árabe, países que saíram de países árabes, ou seja, israelitas que saíram de países árabes falando árabe, falava árabe em Israel. Aí como é que um judeu português entendia um judeu falando árabe? E se o árabe também não entendia o português, como é que eles se comunicavam? E a gente vê um grande milagre na Guerra da Independência, em 1948. Eles não falavam hebraico ainda, cada um falava a língua do país de origem, de onde saiu. O judeu brasileiro falava o português do Brasil, o judeu espanhol falava o espanhol, o judeu da Argentina falava o espanhol argentino, né? Quem saiu da Inglaterra, o judeu que saiu da Inglaterra falava o inglês da Inglaterra. E na Guerra da Independência, mesmo assim, a gente vê com toda essa dificuldade de entender um ao outro, ganhar a guerra porque Deus estava e está com o nosso povo. Mas, não mudando de assunto, Israel foi criado em 1948, então é um país recente, é um país novo. Muitos judeus estão ainda fazendo aliar, estão ainda retornando para Israel. Muitos, a comunidade judaica internacional, que é aquela comunidade judaica que são judeus que não são israelenses, que não têm nacionalidade israelense, e muitos não falam nem hebraico, é a maior comunidade do mundo. A comunidade judaica internacional é maior do que a comunidade judaica israelense. É claro, contando todos os judeus das comunidades espalhadas por todos os países do mundo. E hoje nós vemos um ódio que eles querem usar o termo sionista, problema com sionistas. Nós não temos problema com judeus. E agora? Qual é a justificação para isso? Se o ódio é contra Israel, por que atacaram a comunidade judaica australiana? Porque antes de atacarem a comunidade judaica australiana, por que atacaram uma comunidade judaica americana? Não faz muito tempo. E se a gente volta lá atrás, a gente vê que no tempo da Inquisição, Israel não existia. E como Israel não existia no tempo da Inquisição, então não existia israelense. Existia o judeu, italiano, francês, alemão, que falava a língua do país onde vivia. Mas não existia israelense. Por quê? Israel não existia. O termo israelense é usado para identificar a nacionalidade da pessoa. Quem nasceu em Israel é israelense. Mas está cheio de locais islâmicos em Israel, com mesquitas. E muitos israelenses são árabes e praticantes da religião islamismo. Outra coisa é que existem também muitas igrejas em Israel. Então, quando você fala israelense, ao israelense, você pode estar falando de um cara que é filho de um cristão que nasceu em Israel ou recebeu nacionalidade israelense, se naturalizou cidadão israelense. Por exemplo, o jogador de futebol pode receber, com o tempo, no passar dos anos, a cidadania israelense e jogar pela seleção israelense. Mas digamos, o cristão que nasce em Israel, ele é israelense. E quando se fala israelense, não quer dizer que o israelense ele é um judeu. Gosto do termo israelita, mas as pessoas chamam judeu. Então vamos usar esse termo. Mas quando você fala judeu, judeu é judeu, que é o mesmo israelita, que faz parte do povo israelita, da etnia israelita,
Quando você fala do árabe, você está falando de um povo semita também, que ele faz parte de um povo, de uma etnia, da etnia ismaelita. Mas quando você fala israelense, você está falando de nacionalidade. Ele nasceu em Israel. Mas ele pode ser um cristão, ele pode ser um árabe islâmico, um árabe muçulmano. Então, mas se falam do ódio contra os sionistas. Mas no tempo da Inquisição, Israel não existia. E porque os nossos irmãos foram perseguidos pelo Tribunal da Inquisição em vários países do mundo, até mesmo na Espanha, em Portugal e aqui no Brasil, se Israel não existia e, consequentemente, não existia judeu israelense e não existia nem a língua hebraica, porque a língua hebraica é uma língua que foi ressuscitada. A língua hebraica foi uma língua que deixou de ser usada com o tempo, com o passar dos anos, porque foi centenas e centenas de anos, judeus nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo em países diversos. Então, a língua hebraica morreu praticamente. Ela foi ressurgida por um judeu russo, que ressuscitou a língua hebraica, por isso que chamam de hebraico moderno, e hoje o hebraico é a língua oficial de Israel. Mas todo israelense vai falar mais de uma língua. Todo israelense. Por quê? Porque o pai, a mãe, o avô vieram de outros países. Então você vai ter o israelense que fala o hebraico e o árabe, e às vezes mais do que duas línguas. Vai ter o bilíngue, vai ter o poliglota. E geralmente o israelense não fala apenas uma língua, porque tem raízes diversas e a cultura foi enriquecida, porque vieram judeus de todas as partes, de todos os países, de vários países do mundo. Então, se Israel não existia no tempo da Inquisição, por que atacavam e perseguiam judeus no tempo da Inquisição? Por quê? Judeus eram perseguidos em tantos países do mundo. Porque se Israel não existia no tempo da Alemanha nazista, por que foram perseguidos pelos nazistas e mortos pelos nazistas? Isso é lamentável. Então fica aí para meditação que os judeus da comunidade australiana, não são israelenses, são judeus australianos, cidadãos australianos, atacados por outros australianos. Isso é lamentável. Hanukkah Sameach, Lehitraot.